Que a paz de Deus seja convosco, com todos os irmãos, amém, que estão inscritos no meu canal aqui do YouTube. Eu peço a você que deixe seu like aí, que você se inscreva no nosso canal, fortaleça nosso canal aqui, né? Missionário Jefferson Carlos, glória a Deus. Quem me conhece sabe que eu sempre estou fazendo obras de rua, pregando o evangelho do Senhor Jesus nos metrô, nos ônibus, glória a Deus. Mas também, irmãos, eu quero também trazer um pouco do ensinamento da palavra de Deus, trazer um pouco do ensinamento da Santa Escritura do Senhor, amém? Porque eu e você precisa se alimentar dessa palavra, eu e você precisa ser doutrinado por essa palavra, com a sã doutrina, com o que verdadeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, ela quer passar para mim e para você, irmãos. Amém? E eu gostaria de, neste dia, né, hoje é 13 de abril de 2020, glória a Deus. Tô dizendo a data para você ver que esse vídeo foi feito hoje, irmãos. E vamos falar um pouco aqui hoje sobre apologética. Glória a Deus, um pouco de apologética. E se você puder, me acompanhe aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 15. A gente vai ler, falar um pouco de apologética baseada nesse texto. Que diz assim: Antes reverenciai a Cristo como Senhor nosso coração. Estais sempre preparados para responder a todos o que vos pedi a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de quem falam mal de vós. Irmãos, vamos aqui estudar um pouco sobre apologética, né? O que é apologética? Você já ouviu falar sobre apologética na sua igreja, onde você faz parte? O seu pastor já falou sobre apologética para você? Apologética, irmão, é o estudo da apresentação das razões, das defesas e dos fundamentos da fé cristã. Ou seja, apologética é você defender a sua fé. Mas eu vou defender de quê, irmãos? Defender das heresias, defender a sua fé das seitas. Aleluia, glória a Deus. Porque nós vamos ver que muitas vezes você vai se deparar com pessoas que elas acham que a verdade delas é a verdade absoluta, sendo que a verdade delas não é a verdade de Deus e não é a verdade que Jesus ele explica na palavra de Deus, na Bíblia. Glória a Deus. Mas por que estudar as falsas doutrinas, as seitas, as heresias? Precisamos estudar, precisamos estar por dentro para saber a forma como eles pensam, o que é que eles acham de nós, glória a Deus, de nós cristãos, glória a Deus. Eu e você cristão, irmão, cristão. Eu falo da questão de ser cristão. Eu não gosto muito nem dessa palavra crente, né? Porque a Bíblia diz lá em Tiago que os demônios eles creem tanto em Deus que se estremecem. Então é por isso que se diz que até o demônio ele é crente, né? Até o diabo e seus demônios ele é crente. Mas eu gosto da expressão cristão. Por quê? Porque pela primeira vez em Atos, na Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. E não foram eles que se chamaram, mas as pessoas que viam ele pelo modo dele andar, pelo modo dele agir, disseram: esses rapazes eles são cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo, né? Andavam como Cristo, pensavam como Cristo, faziam as obras que Cristo fez nessa terra. Então eles foram chamados de cristãos. Então essa expressão eu acho que fica mais viável para aquele que segue verdadeiramente a Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador.
né, irmãos? Mas por que estudar as falsas doutrinas? Muitos perguntam, por que se deve estudar as falsas doutrinas? Para esses seria melhor a dedicação à leitura da Bíblia. Certamente devemos usar a maior parte de nosso tempo lendo e estudando a palavra de Deus. Porém, essa mesma palavra nos apresenta diretrizes comportamentais relacionadas dos que questionam nossa fé. Glória a Deus. Assim sendo, apresentamos as razões para o estudo das falsas doutrinas. É bem necessário que temos que gastar nosso maior tempo lendo as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Mas quando você vai ler a Bíblia, as Escrituras, você vai ver que ela nos mostra, aleluia, diretrizes que vai nos apresentar o porquê que você tem que também entender sobre outras religiões, né, irmãos? Nós vamos ver no Velho Testamento profetas combatendo falsos profetas. Nós vamos ver no Novo Testamento as seitas, as heresias, elas querendo confrontar o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. A gente vê lá em 1 João, capítulo 2, se não me falha a memória aqui, ó, capítulo 2. Glória a Deus. Em 1 João capítulo 4 e o verso 1, ao qual João ele adverte contra os falsos profetas. Ele diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, o apóstolo João, ele aqui já alertava acerca das falsas doutrinas, acerca dos falsos ensinamentos, os falsos profetas, e a igreja primitiva ela já combatia esse tipo, aleluia, de ensinamento errôneo. Glória a Deus. Paulo ele vai nos dizer em Gálatas, glória a Deus. Vamos ver aqui em Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo ele vai dizer assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito ou anátema. Que é a mesma coisa, algumas traduções da Bíblia está anátema. Ou seja, Paulo está dizendo, se alguma outra pessoa ou anjo, ou seja o que for, pregar outro evangelho que não seja esse que eles pregavam, que era o Cristo crucificado, seja maldito. Esse ensinamento, essa forma que estão passando, seja maldito. Veja, é a palavra que diz, né? Paulo também vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 10 que por trás de toda seita, de toda heresia, de todo falso ensino está a ação de demônios. A mente do diabo está por trás de tudo isso, irmãos, né? Então eu quero aqui mostrar a vocês algumas razões pela qual devemos estudar um pouco de apologética e defender a nossa fé em Cristo, para que quando essas seitas e essas heresias não vier bater na minha e na tua porta, eu e você não caia. Sabe por quê, irmão? Porque eles usam textos isolados da Bíblia, eles usam textos isolados da Bíblia para o seu próprio benefício. Glória a Deus. E é necessário que a gente esteja bem atento a tudo isso. A qualidade do vídeo não está muito boa não, mas o importante é o conteúdo da mensagem, irmãos. Amém? Que eu estou querendo passar aqui para os irmãos em nome de Jesus, né? Primeiro, irmão, qual é a razão de eu estudar apologética, de eu defender a minha fé? Primeiro, defesa própria, para sua defesa própria. Veja bem, várias entidades religiosas treinam seus adeptos para ir de porta em porta à procura de novos adeptos.
Algumas são especializadas em trabalhar com os evangélicos, veja. Tem uns que são já treinados, já o que eles devem falar, o que eles têm que dizer acerca dos evangélicos. Eles são treinados tipo assim, olha, se você chegar e uma pessoa for evangélica, você vai agir dessa forma. Se ela não for, você vai agir dessa outra forma. Vocês entendem, irmãos? Glória a Deus. As heresias, as seitas, elas estão aí espalhadas pelo mundo inteiro. Principalmente os novos convertidos, veja. Eles buscam mais os novos convertidos, que não tem muito entendimento da palavra, que não conhecem muito a palavra. E ali ele sai, irmão, sai falando, sai colocando versículos da Bíblia e sai até mostrando, dizer, ó, tá escrito na Bíblia. E muitas vezes ele está dizendo, pode estar até escrito na Bíblia, mas o sentido e o contexto é totalmente diferente do que estão falando, né? É por isso que se diz que texto fora de contexto gera pretexto, heresias. Tenha cuidado, irmão. Os cristãos devem se informar acerca do que vários grupos ensinam. Só assim poderão refutá-los biblicamente. Glória a Deus. Vamos ver o que eu queria aqui em Tito. Tito capítulo 1. Glória a Deus. Tito capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó. Que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de vencer os seus opositores. Então, irmãos, eu e você deve se informar acerca de vários ensinos, para refutá-los, para defender a nossa fé. Glória a Deus. Segundo, irmãos, vou mostrar uma segunda razão aqui. Você que é pastor, você que é líder. A proteção do rebanho. Um rebanho bem alimentado biblicamente da palavra não dará problemas. Devemos investir tempo e recursos na preparação dos membros da igreja. Escolas bíblicas bem administradas ajudam o nosso povo a conhecer melhor a palavra de Deus. Um curso de batismo mais extensivo, abrangendo detalhadamente as principais doutrinas, refutando as argumentações dos sectários, expondo-lhes a verdade, será útil para proteger os recém-convertidos dos ataques das seitas. Glória a Deus. Então veja, irmãos, um rebanho bem alimentado. É necessário um rebanho bem alimentado para que esse rebanho, principalmente novos convertidos, não caiam na falácia dessas seitas, dessas heresias. Glória a Deus. Um terceiro ponto, irmão, que eu quero abordar aqui para evangelização. Você pode evangelizar também essas pessoas que vivem nessas seitas, nessas heresias, mas você tem que saber como chegar até elas. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os adeptos nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de que necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam se libertar e conhecer a palavra de Deus. Os adeptos das seitas também precisam do Evangelho. Se estivermos preparados para abordá-los e demonstrar a verdade em sua própria Bíblia, poderemos ganhá-los para Cristo. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, esse terceiro ponto, né? A evangelização. E eu e você evangelizar essas pessoas. De eu e você saber refutar biblicamente essas pessoas, irmãos, e mostrar a verdade de Deus, a verdade que está na Bíblia, não a verdade que elas acham que é verdade. Glória a Deus. Porque infelizmente muitos estão
no seu erro, muitos estão no seu engano. Glória a Deus. E eu espero também poder falar mais sobre esse assunto, irmão, em outros vídeos, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, né? Mas eu vou explicar aqui brevemente acerca de algumas seitas e heresias, irmãos, que contrariam os ensinamentos de Jesus, o que a Bíblia fala. Então, tudo aquilo que eles falam que está fora da Bíblia, que a Bíblia não sustenta, é heresia. Amém, irmãos? É heresia, heresia. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro dos Mormons, um livro de Mormons e um livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, né? E eu tô lendo um pouco desses livros. Irmãos, quando a gente começa a ler esses livros, a gente vê que contraria e muito os ensinamentos ensinados por Jesus e o que a Bíblia ensina desde o início, desde o princípio. Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas aqui. O livro de Mormons, que eles acreditam num profeta chamado Joseph Smith. Veja bem, esse livro, eu vou ler até um pedaço dele aqui, ó, para você ver. Eu não preciso nem que você nem lê muito dele. Aqui, ó. Com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da terra. Veja, irmão, se colocando acima da Bíblia, de todos os livros da terra, e a pedra fundamental de nossa religião. E que, segundo seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Veja, ou seja, para eles, primeiramente, é o livro de Mormons. E a Bíblia, ela vem abaixo. Heresia, irmão. Errado. Totalmente errado. Eles tiraram versículos da Bíblia, fizeram esse livro dos Mormons, acrescentaram outros testemunhos e disseram que esse livro aqui está acima da Bíblia. Heresia, irmão. Heresia. O profeta também, Joseph Smith, em uma de suas declarações, ele diz que em um certo dia, quando ele era jovem ainda, apareceu para ele Deus e Jesus ao mesmo tempo. Como é que pode, irmão? Veja que contraditório. Como é que Deus e Jesus vai aparecer para uma pessoa ao mesmo tempo? Heresia, irmãos. Heresia. Estevão, ele viu Deus e Jesus assentados no trono antes de ele ser morto. Jesus em pé e Deus assentado à sua direita. Glória a Deus. E Joseph Smith vem dizer que Deus e Jesus apareceu para ele. Totalmente contraditório, irmão. Totalmente errado. E para aqueles que dizem que a Bíblia se contradiz, não se contradiz, irmãos. Você tem que estudar mais as Escrituras. Você tem que saber o tempo da época que ela foi escrita, o contexto, a região geográfica, tudo isso, irmão. Para a gente poder entender a Bíblia e a oração e pedir o discernimento ao Espírito Santo de Deus. Então veja que heresia. Aqui no livro dos Mormons também você vai encontrar dizendo que Jesus foi casado com Maria Madalena. Veja. Aqui no livro dos Mormons também eles vão dizer que Lúcifer era irmão de Jesus. Veja, irmão, que heresia. Então, irmãos, como eu conheço a verdade e eu fui liberto por essa verdade, este livro aqui ele não faz nenhum efeito na minha vida. A gente vai para o Espiritismo. O Espiritismo ele vai dizer que Jesus ele é um espírito evoluído. No Espiritismo eles acreditam na reencarnação. Algo totalmente errôneo, irmão. Totalmente herético. Glória a Deus. Como é que existe reencarnação
Se Jesus ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia com o mesmo corpo. Estava com o mesmo corpo e com as suas mãos furadas e pés furados, com o mesmo corpo. E esta palavra e esta passagem, ela quebra todos os paradigmas do espiritismo acerca da reencarnação. Quebra todos os paradigmas, irmão. Então, heresia, irmãos, heresias. Nós temos que tentar se aproximar dessas pessoas, não com preconceito, não para chegar até elas e dizer, ó, você tá errado, que não sei o quê, porque elas vão querer argumentos verdadeiros. E a gente só vai encontrar esses argumentos verdadeiros na Bíblia, na palavra de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, que vai convencer essa pessoa que o cara tá fazendo errado. Aí talvez você diga, irmão, mas não fala do espiritismo não, que o espiritismo ele faz ações, eles doam, eles fazem caridades. Eles fazem caridades. Mas o que é que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios 13, que ainda que eu queime o meu corpo, ou que eu doe tudo que eu tenho aos pobres, mas se eu não tiver amor, se eu não seguir o que verdadeiramente a palavra manda, de nada vale, irmão. Glória a Deus. É algo maravilhoso quando um cristão ele vai fazer uma obra social, que ele leva o alimento espiritual, que é a palavra, e leva também o alimento físico, né, que é o pão, ou seja lá o que for. É maravilhoso, irmão, porque está levando a fé e as obras. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, e a obra sem a fé também é morta. A nossa salvação é pela fé, mas aquele que tem fé, ele faz as obras. Amém, irmãos? Então eu não vou me estender muito aqui, né, neste assunto, mas eu peço a você que você medite. Eu espero estar fazendo mais outros vídeos falando sobre esse tema, porque é bastante relevante. Nós vemos que os jovens, a juventude hoje em dia sofre muito porque não são ensinados a defender a sua fé. E quando vai para a faculdade, a primeira coisa que acontece é se desviar dos caminhos de Deus. Se desviam. Se desviam porque não foram instruídos, não foram ensinados a defender a sua fé, né? A gente vê, e é necessário, irmão, que a gente defenda a nossa fé, defenda a Cristo. Tem pessoas, irmãos, que defendem com unhas e dentes a placa da sua igreja. Defende o que a Batista pede, defende o que a Presbiteriana pede, defende o que a Assembleia pede, defende o que a Metodista pede, defende o que o catolicismo pede, mas não defende verdadeiramente o que Cristo pede na sua palavra. E precisamos analisar direito isso, irmão, para podermos não ser enganados, irmão. Cuidado, existem muitos líderes religiosos enganando a muitos. E é necessário que a gente seja liberto pela palavra de Deus, irmãos. E a Bíblia, ela é a palavra que liberta. Aqui existe tudo, irmãos. Existe a receita para mim e para você na Bíblia. Então que a gente possa meditar mais na palavra do Senhor, que a gente possa ler mais a palavra do Senhor. Eu poderia citar aqui várias outras seitas e heresias, irmãos, porque tem muitas. Existem muitas. Existe também a TJ, né, a Testemunho de Jeová. E por que ela é uma seita? Por que é heresias? Quando eu falo a respeito das heresias, irmão, não estou falando acerca das pessoas que estão lá dentro. Amém? Para vocês dizer, irmão, não julgue para... Não estou julgando as pessoas que estão lá. E sim o ensinamento, esse falso ensinamento. Por que o Testemunho de Jeová é uma seita heresia? Porque para eles, Jesus é um ser humano normal, como eu e como você. É o que eles acreditam. Que Jesus ele é um ser humano normal, como eu e você. Eu abri uma cartilha de um Testemunho de Jeová que ele chegou em minha casa e me deu essa cartilha. E quando a gente abre
Lá a cartilha está lá, escrito lá, Jesus não é Deus. Como é que pode, se o próprio Jesus ele disse que ele e Deus é um só? Como é que pode, se Jesus disse que aquele que vê a ele, vê ao Pai? E todos nós sabemos que Jesus é Deus, irmão. Jesus, para ele ser Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Totalmente homem, totalmente Deus, né? E a gente vê a passagem que Jesus estava no barco, na proa do barco, ele estava dormindo. Nessa passagem a gente vai ver Jesus agindo como homem e como Deus. Jesus estava dormindo, estava cansado. Isso é o que? Atributos de homem. Cansaço é do homem, do corpo do homem. Mas Jesus ele se levanta ali, os discípulos acordam ele e Jesus vai lá e diz: aquieta-te mar e aquieta-te vento, na mesma hora. Isso é o que? Atributos divinos de Deus. Só Deus pode dar ordem ao mar e ao vento para ele cessar. Então nessa mesma passagem a gente vê Jesus como homem, 100% homem e 100% Deus. Então, irmão, toda seita e toda heresia ela vai querer atacar ou a cristologia de Cristo ou a sua humanidade. Ou ela vai dizer que Jesus era só homem, ou ela vai dizer que Jesus era só Deus, mas na realidade Jesus era homem e era Deus. Amém, irmãos? E a gente sabe que salvação só existe em Jesus. E a Bíblia ela tem vários textos que afirmam isso. Só existe um mediador entre os homens e Deus, que é Cristo Jesus. João 14, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ou seja, nós temos ligação diretamente com Ele. Nós temos ligação diretamente com Deus. Eu e você pode entrar na porta do seu quarto, como diz lá em Mateus 6, fechar a porta e orar a Deus diretamente a Ele, através de Jesus.